Filho de Campina das Missões, à época pertencente a Santa Rosa, a 2 passos da Argentina, o missioneiro Hildo Luiz Zauer formou-se em engenharia civil na URGS, fez mestrado na COP e doutorado no MIT na área nuclear. Livre docente da USP, dirige atualmente o Instituto de Energia Elétrica e Ambiente e conhece como poucos a situação do Brasil no que diz respeito às fontes de energia. Hildo Zauer foi diretor da área de gás e energia da Petrobras por mais de 4 anos, tendo sido substituído por Graça Foster, até então presidente da Petrobras Distribuidora. Informado de sua saída pelo próprio presidente Lula, Hildo divulgou uma carta. Militante do PT e colaborador do Instituto Cidadania, declarou estar convicto de ter formado, com outros colegas, abre aspas, uma estrutura de gestão que livrou o setor de um vício que sempre ronda os dirigentes das empresas públicas, o de serem despachantes de interesses de minorias poderosas. Com boa memória e conhecimento privilegiado sobre a matriz energética do Brasil, o professor Hildo Zauer manifesta seu desapontamento com o que está acontecendo no país. 7 anos depois de ser exonerado da maior estatal brasileira, certamente repetiria ao final de sua carta, abre aspas, de repente me dei conta de que posso não ter sido afastado da Petrobras por meus defeitos, mas pelas virtudes das pessoas de cujas lutas participei e vou continuar participando. De fato, Hildo Zauer não cerra fila entre aqueles que silenciam sobre os tantos desmandos que temos assistido. Esta é uma questão realmente que causa uma profunda perplexidade. De fato, o governo FHC, depois de domar a inflação, dizia que domou as duas grandes ameaças à sociedade brasileira, o dragão da inflação e a maldade de São Pedro. A inflação, realmente, o Plano Real deu sua contribuição. Mas coube a gente aqui na universidade, junto com os colegas da Federal do Rio de Janeiro, mostrar que a história de São Pedro não era aquela. São Pedro era inocente. O que faltou mesmo foi investimento. O modelo mercantil implantado a partir dos anos 95, 96, com a reforma liberalizante, com o modelo importado da Inglaterra, não adaptado às nossas realidades concretas de um regime hidrológico que funciona como um grande sistema integrado cooperativo e não competitivo, fez com que a sinalização de preço da energia fazia com que não havia segurança para quem investisse privadamente em usinas de que o retorno viria. As estatais foram proibidas de investir e o Brasil mergulhou. Assim que começava, depois de 2 décadas de estagnação econômica, parecia que ia decolar no crescimento nos anos 2001, 2002, chegou a crescer em 2001 4,5% num trimestre, e aí vem o racionamento. Coloca por terra e desnudou o caráter do governo neoliberal de Fernando Henrique Cardoso, e não é à toa que o ex-presidente Lula da Silva dizia que um fator essencial que levou à eleição dele foi exatamente o fracasso da gestão do sistema de energia na concepção do modelo comandado a partir de Fernando Henrique Cardoso, com a liberalização, mercado competitivo para organizar tudo, que não funcionava. Porque nenhum sistema econômico consegue operar com eficiência quando um fator essencial à sua organização, que é o preço, não depende de fatores de produção, que são capital, trabalho, tecnologia, gestão, e sim era o comportamento da hidrologia, que é como se a gente jogasse a um cassino o sorteio dos preços. E para superar essa questão, nós produzimos de fato um livro chamado A Reconstrução do Setor Elétrico, a pedido inclusive do ex-presidente Lula e daquela sua primeira ministra de Energia, a senhora Rousseff, onde nós sinalizávamos que era preciso mudar o conceito. Em vez de ter competição no mercado,
pautado por um fator aleatório, ter-se-ia uma espécie de competição por uma franja de mercado. Isto é, se organizariam leilões de longo prazo, onde empresas estatais ou eventualmente consórcios pudessem ter a garantia de que, se investisse numa usina hidráulica, teria um contrato de 30 anos. Se investisse numa usina térmica, teria um contrato de 15 anos. Numa eólica, 20 anos. E um prazo de 3 a 5 anos para poder, depois de ganho o contrato, implementar os projetos. Então, essa era a ideia de voltar ao planejamento da demanda de longo prazo de energia no país inteiro, organizar a expansão de forma estruturada, e aí um avanço novo deveria ter acontecido e não aconteceu. Seria, em 2003, assim que o novo governo assumiu, ele tinha a obrigação, segundo este programa, de organizar a carteira de projetos de produção de energia e de racionalização do uso da energia. Revisitar os projetos hidrelétricos, os projetos de cogeração com gás natural, os projetos de biomassa e as fontes alternativas. Naquele tempo, a eólica não ocupava ainda o papel que ela hoje ocupa. Hoje, a fonte mais importante para a expansão da oferta de energia no Brasil é a eólica. Mas isso em 2002 não estava claro, estava na trajetória ascendente. Se faria o estudo técnico-econômico refeito, que já existia desde o planejamento dos anos 40, 50, 60 e 70, se agregaria a esses estudos a análise ambiental e análise social. 4 predicados seriam examinados. Aqueles projetos que tivessem dificuldades intransponíveis seriam descartados. Os demais seriam ordenados segundo seu mérito e iriam ser leiloados para contratação pelo menor custo. E havia ainda outra proposta no modelo, que faria com que toda a energia produzida iria para um pool, um centro, que compraria toda a energia por esses custos e venderia abaixo do custo marginal, isto é, da nova usina, e acima do custo médio. Então a economia brasileira teria um custo mais baixo para ter acesso à sua energia, e a diferença entre o custo médio e o custo e o preço de venda formaria um fundo público para resgatar as dívidas sociais, que iria para a educação pública e saúde, porque afinal a Constituição, no seu artigo 20, diz que os potenciais hidráulicos pertencem ao povo brasileiro, à nação. E quem os desenvolve, então, desta forma, e quem tem direito à energia mais barata, contribuiria para resgatar aqueles que naquele tempo eram 12 milhões de brasileiros que estavam às escuras. Fazer o programa de acesso universal, que lamentavelmente hoje, depois de 12 anos, ainda não foi concluído, como ele podia ter sido concluído nos primeiros 4 anos. E aí vem as mazelas. Deste programa que foi proposto em 2002, só alguns pedaços foram implementados. Porque o governo Lula, sob a batuta, a gerência da senhora Rousseff, acabou colocando a proposta à mesa para debate com os agentes de mercado. E o governo, ao invés de implementar a política plebiscitada nas eleições, resolveu servir de apenas árbitro entre os interesses privados. Não se chamaram as estatais, nem a população, nem os especialistas. Apenas ficaram lá os comercializadores, os investidores, os grandes consumidores, que foram consultados. E aí, o modelo que foi implementado em 2004 resultou na continuidade da crise. Porque de 2004 para cá, as tarifas continuaram subindo, e a confissão de que o modelo 2004 fracassou foi dada pela senhora Rousseff, quando assinou a medida provisória em 2012, tentando baixar os preços, o que é uma impossibilidade quando não se baixa os custos. E os custos continuam crescendo porque persiste uma grande parte de riscos, porque os melhores projetos não foram colocados em sequência para serem executados, porque se criou um mercado que eles chamam de livre, na verdade privilegiado. Cerca de 1/4 da energia brasileira vai para cerca de 600 a 700 grandes consumidores, que têm comprado essa energia desde 2003, 4, 5, 6, 7, 8, por preços da ordem de 20% do custo.
a grande Bolsa Energia, ou um subsídio da ordem de 5 a 6 bilhões de reais por ano de empresas estatais que tinham capacidade de gerar a um custo da ordem de 80 a 100 reais o megawatt-hora, e criou-se um artifício do mercado spot, de preço de liquidação de diferenças, onde essa gente conseguiu contratar, consumir sua energia até 2008, 2009, até recentemente, por cerca de R$18 o megawatt-hora, quando ela custa, em média, 80 a 100. E essa diferença foi partilhada entre os comercializadores e os grandes consumidores. Agora, desde 2012 para cá, vimos uma crise permanente. Ironicamente, foi assim em 2003, 4, 5, 6. Os grandes consumidores receberam como benefício essa energia barata, que não foi para o consumidor cativo, que representa 99,9% dos consumidores e 75% do consumo, mais ou menos. Agora, em 2012, quando os contratos feitos em 2004 por 8 anos venceram, o governo não teve a capacidade de reorganizar o leilão de compra e as distribuidoras ficaram descontratadas. E os livres, ditos livres, os grandes, sabendo disso, se contrataram de longo prazo. E com isso, criamos essa conta de mais de 60 bilhões de reais, ironicamente, por o governo ter construído usinas térmicas, por não ter feito o plano de colocar usinas em sequência, as hidráulicas, as eólicas, que agora são o grande potencial, a cogeração com biomassa e com gás natural, as fontes embebidas na rede como a fotovoltaica, e todo um conjunto de recursos, por não fazê-lo, contratou nos leilões em 2005 usinas, e quem foram os vencedores? Usinas a óleo e carvão importado, inclusive. A crítica ambiental fez o governo recorrer a projetos que já existiam do tempo da ditadura e de Fernando Henrique, as usinas do Rio Madeira e Belo Monte. O governo enfiou goela abaixo dos camponeses, um projeto gestado na época do autoritarismo, com mesmos predicados nocivos. Agrediu as populações ribeirinhas sem necessidade, porque havia outras alternativas. E agora, de 2012 para cá, vimos operando todo o parque, mostrando que a contratação foi errada. Usinas termoelétricas com combustível de alto custo, elas são boas como um seguro para serem operadas apenas algumas horas do ano, não 8.760 horas por ano, como tem acontecido desde 2012 para cá, custando entre 20 e 24 bilhões de reais por ano só os combustíveis. E, ironicamente, nós queimamos combustíveis importados, como diesel, gás natural liquefeito importado, óleo combustível de carvão, para substituir água e vento, que são gratuitos, desde que as usinas fossem feitas a tempo. Uma ironia. Os 62 bilhões que já foram comprometidos em combustíveis, desde 2012 para cá, teriam permitido fazer cerca de 16 mil megawatts de usinas eólicas, que dariam os 8 mil megawatts médios, e que, se estivesse operando desde 2012, teriam evitado a necessidade da queima desses combustíveis. O que mostra o esquartejamento total do processo de planejamento organizado, possível de ser feito. Tudo por quê? Para atender os lobbies nos leilões. Cada vez que o Ministério de Minas e Energia e a EPR organizam leilões, eles têm sempre o foco em algum grupo de interesse. O que agora fica muito claro neste governo de coalizão. Nada é feito em função da otimalidade e do interesse público. Tudo é organizado em função dos lobbies, dos grupos de pressão, convertendo dirigentes de empresa em despachantes de interesse desses grupos todos. Com isso, desorganizou-se o setor elétrico. Aquilo que seria a grande contribuição do governo da Frente Brasil Popular, governo democrático, popular, liderado pelo Partido dos Trabalhadores a partir de 2003, permaneceu com a mesma estigma de antes. Isto é, foco de grupos de interesse que, então, o Brasil tem os melhores recursos energéticos naturais. Hoje nós temos, com torres, tecnologia padrão atual, torres de cerca de 100 a 120 metros de altura. O potencial eólico em 2000 para a torre de 50 metros era da ordem de 140 mil megawatts, agora já passa dos 300 mil megawatts. Ainda tem que acrescentar o offshore, e o Brasil ainda não estudou seu potencial eólico adequadamente, não tem um mapeamento detalhado, tem estudos muito genéricos. Potencial hidráulico é o mesmo de sempre, 256 mil megawatts. Tem as pequenas centrais hidrelétricas, a geração distribuída. Uma conta simples.
população brasileira deve estabilizar, segundo o IBGE, em 2043, em cerca de 220 milhões de habitantes. Se nós dobrarmos o consumo hoje da ordem de 2,5 mil kWh por ano por habitante, para o padrão médio europeu, que é de 5 mil kWh por habitante ano, para todo o sistema econômico, bastaria desenvolver a metade do potencial eólico e hidráulico para produzir essa quantidade de energia quando a população brasileira estabilizar. Haveria a diferença de um outro tanto, de mais de 1 bilhão e 100 milhões de megawatt-hora por ano que poderiam ser destinados a expandir, por exemplo, a frota elétrica. No mundo, os primeiros automóveis, em 1910, havia mais automóveis elétricos do que a combustíveis e alguns eram a etanol, já nos Estados Unidos. O carro Flex não foi inventado no Brasil. Foi o Sr. Henry Ford que fez o carro Ford TA, que operava tanto a gasolina quanto a etanol. Ele próprio achava que o etanol seria combustível. Ford tinha sido empregado do Edison, que fez os carros elétricos. Os carros elétricos não entraram naquele tempo por problema de falta de rede de energia e baterias muito caras e pesadas. Essas questões estão sendo superadas agora. Se nós quisermos eletrificar toda a frota brasileira de veículos pesados e leve, uma conta muito simples que a gente faz aqui. Significaria que bastaria aumentar em 50% a produção atual de energia elétrica e poderíamos tirar todos os combustíveis fósseis e passar a eletrificar toda a frota de automóveis e veículos leves e os pesados também, o que é uma utopia, mas é um número para dizer, olha, se nós temos esse potencial de geração de eletricidade e essas possibilidades, o Brasil não deveria estar em crise permanente, com riscos de racionamento. Estamos rezando para chover todos os anos de novembro de 2012, 2013, 2014, e estamos com o coração na mão sobre o ano que vem, esperando que até maio os reservatórios se recuperem. Do contrário, continuaremos não só queimando combustíveis, mais 20 bilhões de reais por ano, como tendo o risco de eventualmente não chegarmos ao fim do ano com estoque de água e capacidade de produzir energia. Ironicamente, o que nos salvou este ano de um risco maior de falta de suprimento foi a falência da economia. O fracasso econômico fez com que, se em janeiro de 2014 a demanda elétrica aqui no Brasil fosse 10% mais que janeiro de 2013, agora em setembro em diante, o consumo este ano foi menor que o do ano passado. O que então a desgraça da economia permitiu que a desgraça do setor elétrico não se estabelecesse. Então, João Batista, esse é o quadro. Havia um acordo com o FMI e o governo fez uma lei onde ele dizia que o BNDES não podia emprestar para estatais. É algo arbitrário ideológico apenas. Ironicamente, o governo Lula manteve isso por um longo período, não sei nem se já foi abolido. De maneira que era um absurdo, porque as empresas, o que importa é o investimento ser eficiente. Não importa se o acionista é 40% estatal, 50% estatal ou 60% estatal. Então agora o que se criou foi no Brasil uma rede de parcerias público-privadas. Todas as empresas ligadas à própria Eletrobras, ela e as suas grandes subsidiárias, que são Furnas, Chesf, Eletrosul, que está sendo recriada, Eletronorte, CGTE, Eletronuclear, todas elas têm parcerias com grupos privados, onde as estatais têm 49%, assim fogem do estigma de empresa pública, e, no entanto, cabe o papel, em geral, para as estatais de arrumar o financiamento, arrumar mercado, garantir mercado e dar garantias, em geral. E os grupos privados, então, têm 51%, comandam a gestão, e criou-se, então, esta rede de focos de interesse, onde o público e privado se confundem, e isso tem influência, inclusive, no governo de coalizão. Porque, em geral, essas parcerias são estabelecidas com patrocínio de grupos políticos que, por sua vez, estão no Congresso, estão nos partidos, estão representados no governo. É onde que nós criamos, nas últimas décadas, ao invés de reformar o sistema que transparentemente privatizava tudo, vamos dizer isso dos tucanos. Um sistema agora que é um tanto quanto nebuloso, há penumbras em tudo que é lado, e se faz a mesma coisa dizendo coisas diferentes. Essa é a grande diferença que eu vejo entre o governo neoliberal, assumidamente neoliberal, de Fernando Henrique Cardoso, e o governo
do senhor Lula da Silva e da senhora Rousseff. Falam coisas diferentes, mas fazem o mesmo. Já visto que foi dito na campanha, agora essa política econômica, política energética em geral. Se anuncia uma coisa e depois, na prática, se faz o contrário, tanto que há pouco espaço para a oposição, porque a agenda da prática da oposição e os grupos de interesse econômico, seja no setor financeiro, no setor empresarial, no setor de prestadores de serviço, contratistas, as grandes empreiteiras, e a indústria brasileira em geral, que entrou em franca desindustrialização, que é a maior tragédia brasileira. Nenhuma sociedade do mundo conseguiu progredir muito sem aumentar a produtividade social do trabalho, o que se faz mediante a apropriação social da energia e a industrialização. O Brasil, mercê de ter tido abundante renda, vendendo produtos primários com custo baixo e um valor elevado, gerou um excedente econômico para produtos agrícolas, minerais e mesmo petróleo. Isso agora está decaindo. Então, isso está sendo achatado. Esse excedente econômico está se esvaindo. Em contrapartida, aquilo que antes era a locomotiva do Brasil, era a indústria, entrou em colapso. De maneira que a crise que se avizinha é violenta. Veja, eu não diria subsidiados porque criou-se um sistema de preços pelos quais quem vende não recupera seus custos. Então, quem perde são as empresas geradoras que geraram estatais. O sistema Eletrobras e a própria Petrobras, porque toda a geração o governo Fernando Henrique não conseguiu privatizar. E o governo Lula, ao invés de privatizar, que não era desejável, privatiza o excedente econômico, que é pior. Com a medida provisória da senhora Rousseff, que virou lei, agora as estatais como Chesf perdeu 80% da sua geração. Ela é obrigada a operar as usinas, cerca de 8 mil megawatts, dos 11 que tinha, recebendo de 7 a 10 reais por megawatt-hora para operar, que não paga nem a operação. E o benefício vai para o mercado disso. De maneira que, pior do que entregar às empresas, é entregar o benefício econômico que as empresas geram. Isso que é a ironia do governo. Não, eu não privatizei Furnas, não privatizei Chesf. Não, fez pior. Mantém Chesf e Furnas com a obrigação de manter as usinas, operá-las e entregar tudo que produz abaixo do custo de operar. De maneira que, mas no mercado chamado livre, que é o mercado que criasse dois ambientes de contratação, que foram criados em 2003 e 2004. O ambiente de contratação regulada, que era para garantir, mediante contratos de longo prazo, o suprimento, evitar que tivesse risco de abastecimento, e cerca de 25%, chega às vezes a 30% do consumo brasileiro, foi para cerca de 600 a 700 consumidores. O número cabalístico era 666. E são os setores grandes da indústria, mineração, tipo Gerdau, Eucatex, a Vale do Rio Doce, Dow Chemical, enfim, quase todos, Braskem, todos os grandes consumidores industriais e alguns comerciais de serviços se declararam, aqueles que são potencialmente beneficiários desse sistema, quem tem mais de 3 megawatts de consumo e acima de 69 kV. Então, assim que se criou um cogumelo, que era 50 megawatts em 2003, janeiro, em 2005 já era cerca de 25% do consumo brasileiro. Claro que na imprensa e nos meios de comunicação em geral, aquilo tudo foi visto como algo muito positivo. Dizendo, a livre iniciativa se beneficia. Só que isso só aumentou os lucros desses grupos, porque eles não diminuíram os seus preços nem aumentaram o número de empregos. Apenas aumentaram os seus lucros. De maneira que esse é o que se chama de mercado livre. Quem pode combater o que é livre? Esse é um problema ideológico, né? Você vai na empresa, é o mercado livre, não pode dizer que é o mercado livre. Quem combate o mercado livre, potencialmente, é alguém que do ponto de vista da percepção pública, é muito difícil. Então, tem dizendo, é o mercado privilegiado, só acede a ele quem tem certas características. E o outro mercado é chamado de cativo. Esse é apropriadamente o mercado cativo. De fato, nós estamos aprisionados naquelas empresas e, como eu expliquei há pouco, em 2012 para cá não se recontratou, muitos deles ficaram sem contratar numa conjuntura onde
uma outra manobra equivocada do governo, que daria, na minha opinião, candidatura ao prêmio Ig Nobel de Economia, a criadora desse modelo, que é a senhora Rousseff, fez com que um parâmetro que o operador nacional do sistema precisa, que é o custo marginal da água, sabe quanto custa um metro cúbico de água hoje num reservatório? Porque se ele usar esse metro cúbico hoje, pode ter que queimar combustíveis no futuro muito mais caros. Ou estocar agora, queimando combustíveis, pode jogar fora no futuro, que seria... Então tem que ter um programa de computador que otimiza a utilização da água no longo prazo, à vista da demanda e da disponibilidade de energia e de sorteios sobre a hidrologia possível no futuro. Chama-se custo marginal da operação. O crime econômico que se fez foi converter isso em preço de liquidação de diferenças. Porque o normal num sistema que é seguro, como o brasileiro, 95% de segurança, é que o 95% do tempo tem água sobrando. Então esse CMO tem que estar baixo, quando o sistema está seguro. A maior parte do tempo. Dizer que isso é um preço e que a fração grande da energia pode ser vendida por isso, foi um crime econômico, que deu enriquecimento sem causa a alguns e subtração de patrimônio e riqueza a outros.